Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso. Filipenses capítulo 1. Vamos à palavra do Senhor em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1. Vamos ler do verso 12 até o 18. Mas mantenha a sua Bíblia aberta que eu quero trabalhar alguns tópicos com os irmãos. Hoje é um culto de instrução bíblica. Filipenses capítulo 1, versículo 12. O subtítulo da minha Bíblia na NVI é: Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Todos se localizaram? Amém? Ainda não? Filipenses capítulo 1, glória a Deus, sem pressa, versículo 12, Filipenses capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: quero que saibam, irmão, que o que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Soberano e eterno Pai, te glorifico e te exalto, Senhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo momento que o Senhor tem nos concedido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos aqui diante da primeira igreja fundada na Europa. Essa igreja sai lá em Atos capítulo 21, quando Paulo, ele vai pregar o Evangelho, o Espírito Santo não deixa ele atravessar para Roma, ele queria ir para uma determinada região, mas o Espírito Santo impele ele para ir para outra região. Às vezes nós somos assim, né? Nós queremos ir para um lugar e Deus está nos movendo para outro. Nós vemos que Paulo aqui, ele é levado, ele é conduzido. A igreja é dirigida por Deus, irmãos. A igreja é dirigida por Deus, por homens e mulheres que são usados por Deus. Mas nós vemos que Deus, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos, Deus, ele tem os seus desígnios sobre nossas vidas. Às vezes nós queremos fazer aquilo que nos agrada, mas, porém, contudo, Deus quer fazer aquilo que ele determinou, aquilo que ele já estipulou, e às vezes isso dói. E se nós olharmos aqui, Paulo, ele está falando: irmãos, aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. E se nós olharmos para a vida de Paulo, o que tem acontecido na vida de Paulo depois que ele se converteu, irmãos? Deus tem um encontro com ele, Deus se revela a ele, e Deus fala que ele ia sofrer muito pelo Evangelho.
pelo nome de Cristo. E sofrer muito. Imagina quando nós nos convertemos. Cada um aqui teve um momento de conversão. E Deus falasse para você: irmão, tá bom, você vai me servir. Você vai seguir os meus caminhos. Você vai sofrer muito. A vida não vai ser fácil comigo, não. Eu tenho coisas para você. Mas você vai ser provado. Para depois você ser aprovado. E não vai ser fácil. Eu não sei qual seria a sua resposta. Mas nós vemos que Paulo, ele não está aqui preso por ter roubado, por ter defraudado, por ter feito qualquer coisa que desabonasse alguém, mas simplesmente por pregar o Evangelho. Um homem que estava em cadeias por pregar o Evangelho. Deus não removeu Paulo da prisão, Deus transformou Paulo na prisão. Às vezes o processo que eu e você possamos estar passando, Deus não vai remover o processo, mas Deus vai nos dar força para passar pelo processo que eu e vocês enfrentamos dia a dia. E todo processo é doloroso, irmãos. Todo processo ele passa pelo tempo. E o tempo é Deus que determina. Pode ser um dia, pode ser um ano, como pode ser 10 anos. Eu não sei o tempo, mas saiba que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O processo que Deus entra é vitória certa. Ainda que tenha espinho, ainda que tenha dores, mas Deus sempre continua nos moldando. Lembro de Paulo e Silas quando estava na prisão. Nós vemos aqueles homens ali na prisão, presos, açoitados, lá em Filipos. Porém, Deus abriu o coração de uma mulher, Lídia, para receber o Evangelho. Mas Deus também abriu as portas da cadeia para aqueles 2 servos de Deus. Tem momentos que Deus vai abrir o coração de alguém para receber a palavra, para receber o Evangelho. Mas vai ter momentos em nossa vida que Deus vai abrir portas inexplicáveis, de maneiras inexplicáveis, que ninguém vai entender. Como aconteceu, como foi, não sei. Eu só sei que foi de repente. Eu estava aqui, as portas se abriram. Veio um clarão, a luz de Deus, eu passei. E as portas abriu para glorificar o nome de Deus. Ainda que você esteja em prisão, ainda que você esteja sob acusação, Deus é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Eu quero colocar aqui 3 pontos. A prisão que desperta a igreja, irmãos. A prisão que desperta a igreja. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam a falar a palavra mais confiante, sem temor. Se nós vermos no versículo 14, muitos irmãos tiveram coragem, começaram a ter ânimo, porque seria o contrário, né? Paulo está preso, vamos parar por aqui, não vamos mais pregar, vamos nos esconder, vamos ficar quietinho, é melhor para nós, porque eu não quero ir para a cadeia, eu não quero que aconteça nada aqui com minha família, eu não quero perder meu emprego, eu não quero sair aí da onde eu estou, então eu não vou mais falar de Jesus, não, eu vou ficar quietinho, eu vou ser um crente 007, ninguém vai nem saber que eu sou mais crente, porque agora eu vou ficar, as coisas apertaram lá, Paulo está preso, eu vou ficar quietinho aqui, ninguém sabe de nada, tudo acontece, mas pelo contrário, os irmãos tomaram ânimo. Os irmãos ficaram com mais, como diz no mundo, sangue nos olhos. Eu vou pregar a palavra, eu vou começar a falar de Cristo, eu não vou me calar, agora é que eu vou me levantar e vou falar daquilo que Deus tem mandado eu falar. Se é para pregar, eu vou pregar, se é para orar, eu vou orar, se é para louvar, eu vou louvar, mas não vou ficar calado, aleluia. E os irmãos aqui, eles tiveram ânimo, é algo extraordinário, irmãos. Quanto mais as pessoas eram apertadas, eram perseguidas, mais a palavra do Senhor crescia, e a igreja se enchia, porque quem dá o crescimento da igreja é Deus, irmãos, quem dá o alimento é Deus,
é Deus que nos capacita, é Deus que faz a igreja andar sobre glória, sobre o nome dEle, fazendo a vontade dEle, aleluia. E a maioria dos irmãos foi estimulado por esse processo que Paulo estava passando. Às vezes o processo passa dentro da igreja, passa com os irmãos, né? E muitos desanima, fica murchinho, quietinho, estou desanimado, irmão. Você está vendo o que está acontecendo? Não estou mais com coragem, não estou nem mais com vontade de ir para a igreja. Estou sem ânimo, estou fraco. Como que é? Tem uma galinha lá que estou fraco. Né? Às vezes a gente fica falando, estou fraco, está fraco. Não, irmão, é na sua fraqueza que Deus faz forte. É no seu desânimo que Deus te levanta, meu irmão. É só você pôr a cabeça para pensar e funcionar. Não vou desanimar, eu vou tomar ânimo, eu vou ter coragem. E vou começar a falar daquilo que Deus mandou. É lá na minha casa, é lá no serviço, é aonde eu for, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o nome do Senhor será propagado, falado. Eu vou dar glória a Deus aonde ninguém dá. Dar glória a Deus aonde todo mundo carrega a Bíblia é fácil, né, irmão? Apesar que ultimamente nas igrejas nem glória a Deus o povo está dando. O povo está muito cansado, está andando cansado, desanimado, sem ânimo. Fala assim, sexta-feira, só por o sangue de Jesus eu estou na igreja. Mas Deus nos trouxe aqui, irmão, para nos dar ânimo. Para dizer que as cadeias não podem prender você não pode calar você não. As cadeias não podem fechar sua boca, irmão. Ora lá dentro da sua casa. Você quer milagre lá? Aí você só vem aqui na igreja, só ora aqui, ora lá também, irmão. Já entra lá no portão dizendo, a bênção do Senhor está estabelecida nesse lar. Eu não vou me calar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção de Deus vai me acompanhar onde quer que eu for, ainda que eu esteja preso pelo nome de Jesus Cristo, ali a palavra do Senhor também vai falar sobre as pessoas. Nós vemos que Paulo pregou para os soldados, irmão, soldados de elite, os soldados que eram de Roma, os pretorianos. E Paulo pregou, Paulo não ficava quieto, pregava, falava, ele não se desanimava, irmãos. Às vezes eu estou desanimado, né? Você olha para a situação do país, você olha para a sua vida, você olha e fala, Senhor Jesus, será que vai acontecer alguma coisa diferente? Tudo que nós ouvimos, vemos pela a internet, pela televisão, só desânimo, né? Só notícia ruim, nada de bom. A sociedade querendo dizer que a família não presta, a igreja também não presta, é um povo ultrapassado, é um povo em conserva. Não, nós somos um povo escolhido, santo, remido, lavado no sangue de Jesus, para pregar o evangelho, para falar das boas novas do Senhor, e ser um povo avivado. Um povo de ânimo, irmão. Se você entrou aqui essa noite desanimado, cabisbaixo, sem esperança, Deus está falando para você, se alegra, porque quem está no controle é Ele que continua no controle, com as minhas cadeias. Paulo está falando, o povo tomou ânimo com as minhas cadeias. Não foi porque ele contou uma bênção, não, que ele recebeu uma herança, que isso e aquilo, e Deus abriu uma porta de emprego para ele, e Deus fez acontecer, não. Aqui ele fala por causa das cadeias dele, porque ele estava preso, irmão. E quem está preso, as pessoas querem distância, né? Não, eu nem vou lá visitar. Alguma coisa ele fez de errado. Fez, porque está preso, está devendo. Ou foi para a justiça, ou foi para o fisco, né? Alguma coisa, não declarou imposto de renda. Não vou ver lá não, fez alguma coisa de errado, né? A primeira coisa que nós fazemos é julgar. Primeira coisa que nós temos é já o julgamento de juiz. Está devendo. Não, nem conheceu a história, não sabe, mas Paulo estava falando que eles tiveram ânimo, né? Ousam falar a palavra com mais confiadamente, sem temor. Não tinham medo. Não tinham medo. E muitas das vezes nós vemos Jesus falar, não temas, não tenha medo, não desanimes. Tenha coragem, né? Coragem, às vezes nos falta coragem para pregar, para falar de Cristo, para evangelizar, para fazer a vontade.
Eles viram Paulo preso, mas não viram Paulo sendo um homem humilhado, porque Deus exalta aqueles que são humilhados, e Paulo foi exaltado para a glória de Deus. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, o otimismo que nasce da soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos, em todas as coisas, em todos os lugares. Paulo era otimista, Paulo era um homem otimista, né? Paulo era um homem que ele fala, mesmo preso, mesmo perseguido, açoitado, teve que descer por um barril, o povo queria pegar ele, linchar ele, matar ele. O povo não dava crédito às palavras de Paulo, mas ele era um homem otimista. Prisão não anula o propósito de Deus. Prisão não anula o propósito de Deus. Ainda que você esteja preso nos seus desígnios, nas suas crises existenciais, Deus está livre e a palavra dele também está livre. Basta nós nos erguermos, basta nós falarmos com confiança, basta nós sermos pessoas otimistas. Eu tenho fé, eu creio, eu ando com Cristo. Às vezes nós lemos as histórias aqui, morto ressuscitou, aleijado andou, cego enxergou. É bonito nós lermos, mas às vezes nós não temos esse otimismo, essa confiança, essa fé de ver esses milagres, disso acontecer na nossa vida, de orar. Quando você vai orar, você já fica com dúvida, será que vai acontecer? Não, vai acontecer, meu irmão. Ora com fé, ora com confiança, ora falando, Senhor, eu creio, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos fala, a tua palavra é verdade, a tua palavra liberta, a tua palavra cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus continua o mesmo, irmão. Quem muda é nós que às vezes ficamos mudando, né? Um dia você está lá em cima, voando, pulando, fala, hoje eu alcanço o céu com a mão, mas tem outro dia que você está lá embaixo, caído, desanimado, fala, meu Deus do céu, tem alguém para me ajudar a andar, que eu não estou conseguindo nem levantar da cama, né? Deus não muda não, irmão, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano, irmão. Ainda que as pessoas não vejam, você tem que ver o milagre, você tem que crer no milagre. Você e eu andamos daquilo que nós cremos e não daquilo que nós vemos. Hoje você pode ver tudo, está tudo escuro, eu estou em prisão, eu não consigo ver, não consigo enxergar, mas Deus é o mesmo e Ele continua trabalhando para aqueles que crêem, para aqueles que acreditam. Aleluia, Senhor. A palavra contribuiu, carrega a ideia de cooperar para um avanço. As cadeias que Paulo estava passando foi como se fosse um trampolim para o evangelho. Aquilo que era algo ruim, ao mesmo tempo para Paulo era algo bom, porque ele pregava e a palavra ali se fortalecia. Às vezes acontece algo ruim na nossa vida, né? Ruim entre aspas, porque às vezes pode ser algo bom. Aquilo que é ruim para mim, que eu acho que é ruim, pode ser algo bom, que aquilo vai me estruturar, vai fazer com que eu reflita, e lá na frente vai ver e falar, olha, isso que me aconteceu foi para a glória de Deus, porque se não tivesse acontecido isso, eu não tinha me firmado mais, alicerçado mais na palavra, buscado mais a Deus, né? Às vezes a pessoa só vem buscar a Deus quando está no aperto, né? Quando está tudo bom, tudo tranquilo, não, depois eu vou, mais tarde, a agenda está cheia, não dá para ir. Mas às vezes quando aperta, a primeira, pastor, não vai ter culto de oração não? Que dia que é o culto de oração mesmo, pastor? E o louvor? Que dia que é o culto do louvor? Né? Nós somos assim, nós corremos atrás quando nós estamos às vezes apertados, quando a mão ali aperta, aí você corre para todo lado, vai no monte, sobe, desce, vai na igreja A, igreja B, busca aqui, busca ali, vai nas vigílias, vai em tudo quanto é canto. Mas você vê que Paulo, ele é um homem que ele sabe, ele tem um propósito, ele tem os pés firmados no evangelho, ele sabe quem foi que resgatou ele do caminho que ele andava. E olha só, Paulo era uma pessoa
que cuidava da palavra de Deus, era um religioso, né? Paulo era um homem, ele estava perseguindo o povo de Deus, mas porque ele achava que aquele povo era um povo que blasfemava contra Deus, até que Deus se revelou a ele e mostrou que era o caminho. E mesmo assim Paulo continuou a perseverar pela palavra do Senhor. Nós olhamos aqui também, nós vemos, irmãos, que Deus, olha só, versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. No meio da igreja tem pessoas assim, irmãos. No meio da igreja tem pessoas que pregam para se vangloriar, querer receber aplausos, querer receber pompas. Olha o pregador. Mas Paulo, ele continua falando, mas outros fazem de boa vontade, irmãos. Pregar a palavra tem que ser algo de boa vontade, com o coração voltado para a obra. Nunca, é um peso, eu não quero pregar. Tem irmãos que, não gostam de pregar, não gostam de estar fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, pregar, falar sobre a soberania de Deus, ser pessoas otimistas, pessoas que mesmo em dificuldades, e mesmo que estejam passando por um processo, Deus continua trabalhando, continua nos movendo, continua fazendo com que a prisão que nós vivemos seja algo que possa refletir o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é Deus em todos os tempos. A maioria dos irmãos de Roma foi estimulado a pregar o Evangelho, versículo 14, mas a prisão servia para quê? Para que Cristo fosse engrandecido. A prisão serviu para que Cristo seja engrandecido. Então, às vezes, eu e você precisamos saber que Cristo é engrandecido nas nossas dores, no processo que eu e você passamos. Às vezes é nossa casa. Muitas pessoas falam, mas só você serve a Cristo aí na sua casa? E a sua família? Você não é pastor? Você não é missionária? Você não é dirigente lá do culto de oração? E ninguém está servindo a Deus na sua casa? Que Deus que é esse? Eu não sei se alguém já recebeu essas afrontas, mas tem muito disso, irmãos. Muitas pessoas são afrontadas porque servem a Deus e a família não serve. E ainda alguns acusam, falam assim, alguma coisa está de errado com você. Você está devendo em alguma parte aí, você está devendo porque a família toda não está na igreja. Ora, eu não sou Deus, eu não consigo converter ninguém aqui, nem minhas palavras convencem a você. É o Espírito Santo que convence você, é o Espírito Santo que muda o homem, é o Espírito Santo que convence eu e você do nosso pecado, do nosso erro, daquilo que nós vivemos. É o Espírito Santo, irmão. Mas eu e você não podemos desanimar pelos processos que passamos, pelas prisões que às vezes vivemos. Nós temos que ser otimistas e falar, não, Senhor, a tua palavra continua sendo a verdade, e eu creio, ainda que não aconteça comigo em vida, mas se a tua palavra o Senhor prometeu, em algum momento ela vai se cumprir. Abraão viu que seria pai de muitas nações? Não. Mas a palavra se cumpriu naquilo que Deus prometeu para ele. A palavra de Deus se cumpre. Tem palavra que nós vamos ver se cumprir, promessa na nossa vida, mas tem promessa, irmão, que nós não vamos ver, nós não vamos estar aqui. Mas vai se cumprir na tua vida, porque se foi Deus que prometeu, Ele vai fazer cumprir na minha e na tua vida, aleluia. Porque Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de promessa. E Paulo recomenda aos irmãos de Filipos que viviam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, falar três fatores aqui importantes. Paulo fala de 3 aspectos aqui, irmão. Firmeza na fé. Firmeza na fé. Não podemos ter aquela fé oscilante, Uma hora você está orando, jejuando com a fé firme, e em outro momento você não está conseguindo fazer mais nada.
Ele vai falar também unidade no trabalho conjunto. E isso é algo que dentro da igreja é importante trabalhar em conjunto. Os irmãos estavam trabalhando ali, a igreja continuava, Paulo preso, mas a igreja continuava orando, a igreja continuava pregando, a igreja continuava indo fazer o ID. A igreja não parou porque Paulo estava preso. A igreja continuou no seu trabalho, pregando, indo para cima, mostrando. A igreja tem que ser isso, irmão, um corpo unido, pregando. Se tem alguém doente, nós vamos orar, nós vamos caminhar junto, nós vamos fazer com que esse braço, esse pé seja fortalecido para continuar andando. E Paulo fala aqui, unidade no trabalho de conjunto. Nós unidos, nós somos mais fortes, orando, buscando, jejuando, trabalhando junto. Um limpa, o outro suja, mas quer limpar, quer sujar, seja para a glória de Deus, irmão. Não é verdade? Às vezes nós estamos ali, o irmão fala, irmão, aquele irmão faz uma bagunça suja, vai lá e limpa, irmão. Não reclama não. Não reclama não, vai lá, limpa, fala, bênção de Jesus. É a unidade. Às vezes é assim na sua casa. Você já chega, está uma bagunça toda, você já quer, ei, limpa aqui. Não, irmão, vai com amor, fala, meu filho, vem aqui. Dá para você pegar esse prato que está aí, A cama não é lugar de comer não. O quarto não é cozinha não. Põe lá, lava a louça suja. É unidade, é trabalhar, é estarmos juntos e mostrar na sua casa que você mudou, que você é nova criatura. Agora você chega em casa, você é o comandante, né? O xerife, e quem manda sou eu, as regras aqui é minha. E às vezes você não pode bater de frente, irmão. Mostre o amor de Cristo. Imagina Jesus batendo de frente com a gente. Imagina quantas coisas nós fazemos errado, quantas coisas nós queremos fazer. E Jesus nos mostra com carinho o caminho, Ele nos mostra a verdade, Ele nos mostra o que nós temos que fazer. A unidade no trabalho é o conjunto da igreja forte na fé, estabelecida por Jesus Cristo, nós pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus. Interpreteis contra os inimigos na fé. Paulo pede que os irmãos enfrentem com coragem os falsos ensinos. Nós também temos que enfrentar com coragem o falso ensino, irmão. E hoje o que mais tem é pessoas ensinando coisas erradas. Mudando a palavra de Deus, mudando o Evangelho. Mudando aquilo que Deus já estabeleceu. Todos nós temos que estar atentos. Olhando, falando para as Escrituras, falando com ela, mostrando aquele que não conhece. O pastor pregou sexta que vem sobre, foi sexta ou domingo? Foi domingo, né? Que ele pregou em Atos, que Filipe estava caminhando, e eu esqueci o nome do irmão, me ajuda aí, pastor Melks. E ele falou, mas quem vai me ensinar? O eunuco. Então, às vezes nós precisamos ensinar, irmãos. Às vezes nós precisamos sentar com nossos filhos. Eu peguei uma estratégia, vou passar para vocês. Eu, o Isaac e a Shirley. Estamos lendo o Evangelho de João. Eu leio um versículo, a Shirley lê outro, o Isaac lê outro. Não se torna cansativo, nós conseguimos ler um capítulo, né, em pouco tempo. Entendemos, se tiver alguma dúvida, tiramos ali. E um lendo, não só um lê. E começamos a praticar, é ensinar a palavra, é mostrar que nós somos um conjunto, um corpo vivo, pregando, andando unidos, fazendo a vontade do Senhor, fazendo com que a palavra venha se propagar dentro de casa. A igreja começa dentro de casa, a igreja não começa aqui quando nós nos reunimos, não. Aqui a gente só vem um para olhar para o outro, para ver se está bonito, se está com perfume cheiroso, aí eu falo um pouco aqui, vocês dão glória aí, a palavra de Deus se propaga, o nome de Deus é glorificado, nós falamos da palavra do Senhor, mas a palavra de Deus, ela tem que ser falada dentro de casa, pregada para os nossos filhos,
conversada, lida. Às vezes nós não lemos a palavra em casa, nós não fazemos uma reflexão. E eu sei, às vezes, como eu trabalho a semana inteira, corrido, chego cansado, mas tiro um tempinho para ler a palavra, ler as escrituras. Às vezes você chega em casa e fala: irmão, mas você não conhece minha vida, como que é? Mas Paulo aqui ele está nos mostrando que em meio ao processo ali que ele estava passando, a palavra de Deus ela crescia, ela se propagava, os irmãos tinham mais ânimo, a igreja continuava crescendo, os irmãos continuavam falando de Deus, continuava pregando, continuava mostrando que o evangelho não está preso. E os momentos de dificuldades que nós temos na vida, que nós passamos, as enfermidades que às vezes acontecem com a gente, é para glorificar o nome do Senhor, irmãos. Quer você esteja de sandália no pé ou sem sandália no pé, glorifique a Deus. Quer você esteja com sua casa inteira servindo ao Senhor, e só você na sua casa serve, glorifique a Deus. Não deixe de glorificar a Deus. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de falar o nome de Deus onde você trabalha. Eu trabalhei 23 anos numa empresa no centro de São Paulo, ali na Santa Cecília, e eu não deixava de falar da palavra de Deus. Eu não deixava. E olha que eu trabalhava numa empresa complicada, irmãos. Complicada. Primeiro, se você fosse cristão, você nem lá entrava. E quando entrava, ficava por pouco tempo, depois eles mandavam embora. É uma empresa americana, mas é uma empresa complicada de se trabalhar. Tinha todo tipo de gente lá que você imagina. E alguns falavam assim: ó, só gosto de falar com você. Me chamavam de motoca. Motoca, eu só gosto de falar com você, que você não é daqueles crentes chato não. Né? Porque tem gente que é assim. Tem pessoas que é muito dura. E eu lembro que um pastor falou, ele não é encanador, mas ele falou: o cano, quando está muito ajustado, é porque tem algum vazamento, irmão. Pode procurar que tem algum vazamento, né? O crente, ele tem que louvar ao nome do Senhor, andar em ânimo, andar sobre a palavra do Senhor, aonde quer que for, aonde quer que vá, glorifique o nome do Senhor. João capítulo 17, versículo 2 diz assim: ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A nossa vida consiste em fazer com que Deus venha a ser conhecido, tanto nas atitudes quanto nas palavras. Às vezes eu falo, mas não tenho atitude de cristão. Às vezes eu falo, mas eu não cumpro aquilo com que eu falo. Eu tenho que entender que andar com Cristo é andar sobre a palavra do Senhor, em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, porque Deus ele continua fazendo aquilo que Ele quer. E se nós olharmos aqui, Paulo está preso fisicamente. Fisicamente ele estava lá preso, mas espiritualmente ele não estava. Ele não estava. Às vezes nós estamos presos espiritualmente e fisicamente, que a gente não consegue orar, a gente não consegue ter a atitude de um cristão, não conseguimos às vezes nem vir para a igreja, né? Às vezes não conseguimos vir para a igreja, irmão, falar: hoje eu não vou não, Deus sabe todas as coisas, mas hoje eu não vou. Quem está decidindo é você. Deus te dá esse livre acesso para você falar: eu vou, não vou, eu sirvo ou não sirvo. Deus não quer ninguém que venha com a força. É como nós lemos aqui no momento da oferta, mas é com o coração voltado, quebrantado. É por boa vontade. Jesus chama: vinde a mim. Ele não está falando: você é obrigado a vir. Não, vem. Ele faz o convite. Nós cantamos aqui: águas, mananciais, os sedentos. Jesus fala que de dentro de nós fluirá rios de água viva. O convite Jesus faz: vinde a mim todos. É para vir a Ele. Você que está sedento, você está com o coração frio, você que está desanimado, você que está triste, você que está amargurado,
Você que já não consegue mais ver a beleza de servir a Jesus Cristo. O mundo tirou isso de você. As coisas do mundo deram mais, você está dando mais valor às coisas do mundo do que a Jesus. E o mundo tem muita coisa para oferecer, irmão. Se você olhar com os olhos da carne, dinheiro tira as pessoas da igreja. Às vezes nós queremos dinheiro, né? Mas o dinheiro acaba tirando a pessoa da igreja. A pessoa ganha muito dinheiro, fala, não volto mais naquela igreja nunca mais. Agora eu vou viajar, conhecer o mundo, conhecer Israel, vou para Paris. Os soldados estavam fisicamente livres, mas espiritualmente eles estavam presos. Um contraste. Paulo estava preso, mas espiritualmente ele livre. Os soldados estavam livres, mas espiritualmente eles estavam presos. Muitas vezes a pessoa aí fora fala, eu sou livre, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, ninguém manda na minha vida, mas espiritualmente estão presos ao Deus deste mundo, estão cegos ao Deus deste mundo. Mas nós que aqui estamos, nós estamos livres, porque Jesus nos libertou, Jesus nos dá a liberdade. Hoje eu sou livre, irmão, graças a Deus eu sou livre. Paulo era um prisioneiro otimista, ele ensinava aos irmãos. Olha só, quando Deus está no controle, a prisão, irmão, não é um lugar que encerra a sua carreira, ou encerra seus sonhos, os seus planos. Você pode estar numa cadeia fisicamente, como tem pessoas que estão presas, mas quando Deus está com você, você sabe que a palavra dele vai se cumprir, aonde quer que você esteja, de que forma você possa estar. Deus, ele é poderoso. Olha só, Paulo era um homem que, apesar de tudo que tinha acontecido com ele, ele continuava firme, continuava buscando a palavra, fazendo com que a igreja tivesse ânimo. Às vezes nós passamos por esses processos dentro da igreja, às vezes são com pastores, com obreiro, com membro, que estão às vezes desanimados, são processos que passam diante dos nossos olhos, situações que às vezes nós enfrentamos, e isso tira nosso ânimo, tira nossa coragem, né? Muitas pessoas falam, não, eu não vou suportar isso, eu não vou suportar essa dor, o que está acontecendo comigo. Mas Deus, ele te dá ânimo, Deus, ele é poderoso para dar ânimo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 21 aí de Filipenses, Paulo fala que o viver para ele era Cristo, não tinha outra coisa, não tinha mais o que pudesse dar alegria, a não ser Cristo. E se ele morresse, para ele está falando que era um lucro. Versículo 21 aí do capítulo 1, o viver dele é Cristo. E eu faço uma pergunta aqui para a igreja, qual é o seu viver? Você vive para você? Ou alguns falam assim, eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pelo meu marido. Mas Paulo estava falando assim, eu vivo para Cristo, eu vivo para Cristo, eu vivo para Cristo, eu vivo para Cristo. E o morrer é lucro, irmão, o morrer é lucro, mas eu vivo para Cristo. Paulo animando a igreja, Paulo dando ânimo para aqueles irmãos, Paulo mostrando que o viver dele é Cristo, o nosso viver é Cristo. Eu vivo para Cristo, eu levanto às 4 da manhã e vou me deitar às 11 da noite, meia-noite, mas eu faço isso para a glória de Deus, e levanto no outro dia e falo, eu vivo para Cristo, eu vivo para Cristo, porque quem me fortalece é Cristo, quem me dá sabedoria é Cristo, quem me sustenta é Cristo. E não estou desanimado não estou desanimado. A Shirley falou assim, nossa, você está cansado, né? Eu falei, estou cansado, muito cansado, ainda mais sexta-feira, carregando peso, sol, mas fazemos isso para a glória do Senhor. E quando temos oportunidade, falamos de Cristo para a glória do Senhor. E quando temos oportunidade, pregamos para a glória do Senhor, irmão.
Ganhando muito ou ganhando pouco, é para a glória de Deus. Estando com saúde ou sem saúde, é para a glória de Deus. Estando com a casa servindo ao Senhor ou não, mas é para a glória de Deus, irmão. Não desanime, tenha ânimo. Ânimo na vida, ânimo. Eu tenho fé, eu ando com Cristo. Ah, mas minha vida está uma bagunça, irmão. Minha vida, minha casa, você não conhece. Irmão, Jesus conhece. Jesus conhece. Fala para Jesus. Fala para ele: Jesus, entra aqui na minha casa. Muda as coisas aqui, organiza do jeito que você quer. Mulher tem muito disso, né? Põe o sofá aqui. Aí você chega no outro final de semana, o sofá já está desse lado. Mas mudou a sala de novo. Né? Tava tão bom daquele jeito. Você não fica em casa, você não sabe como que é as coisas. A gente que sabe. Isso é as mulheres que falam, viu, pastor? Não é a gente, não. Mas é isso. Deus entra lá e muda as coisas de lugar, irmão. Muda. Quando você menos imagina, mas peraí, o que está acontecendo? É um filho seu que começa a querer vir para a igreja? É um marido que bebia, já não vai mais para o bar? É o nome do Senhor que começa a ser glorificado? É o ânimo que vem? É você que estava doente e você vai fazer o exame e no exame sai lá. O médico olha e fala: irmão, o que aconteceu aqui? Eu vou pedir um contra-exame. É contra-exame que se fala? Para ver se isso aqui está certo mesmo. Será que isso aqui está certo? Porque Deus, quando Ele entra, Ele muda as coisas de lugar. Deus, quando Ele visita a casa de alguém, visita o homem, a mulher, Ele dá ânimo. Ele mostra que a palavra dele se faz verdadeira na vida do cristão. Ele muda. Ele tem mudado a minha vida, Ele tem mudado eu, irmão, de dentro para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Às vezes pessoas só mudam de fora, né? Mas por dentro continua sendo a mesma velha criatura. Porque a velha criatura todo dia está querendo nos visitar. Todo dia está batendo ali, ó. Está batendo ali, ó, querendo entrar. Ei, abre a porta aí que eu entro. Mas Jesus é mais na nossa vida. Jesus é aquele que nos dá vitória, irmãos. E eu quero aqui terminar dizendo algo que eu tinha marcado aqui, ó. Quando faltar forças para você, levante as suas mãos, porque quem levanta as mãos, irmão, é um sinal de vitória. Quando faltar forças para você, levante a mão, ore ao Senhor. E mesmo quando você estiver sem força, saiba que Deus vai colocar alguém do seu lado para ajudar a levantar as tuas mãos. Porque mãos levantadas é sinal de vitória. Mãos levantadas é sinal de quem está pedindo socorro, mas ao mesmo tempo é sinal de vitória. Todo jogador, todo atleta, quando ele ganha, ele faz o quê? Ele levanta a mão. É um sinal de vitória. Ganhei, cheguei. Estou aqui, ó. Estou vendo aqui minha mão levantada. Essa noite levante tuas mãos, porque tem vitória para você, irmão. Tem vitória aqui para você, irmão. Em nome de Jesus. Eu profetizo vitória na tua vida, eu profetizo vitória na tua casa, ânimo para você, força para você caminhar, não desanime. Se as coisas estão bravas, se o processo está doloroso, saiba que Deus vai te dar vitória. Deus está contigo. Deus, Ele não mudou. Levante a tua mão e glorifique o Senhor essa noite, porque Deus está aqui nessa casa, aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. E eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Aleluia, que nós não temos mais tempo. Você pode fechar teus olhos, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado por este povo que aqui está, Senhor. Pai, que o Senhor possa animar cada um que aqui entrou essa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa cair no coração deles, Senhor. E que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor. Tirando das prisões emocionais, Senhor. Às vezes prisões financeiras, prisões familiares, Pai. Mas o Senhor é um Deus que pode mudar, Senhor. Prisões ministeriais. Pai, que o Senhor possa fazer com que cada um essa noite saiba que o Senhor continua trabalhando e operando milagres, Pai. Opera milagre na vida do meu irmão, Senhor. Transforma a vida, a casa.
Pai, que o Senhor venha dar ânimos para que eles possam caminhar contigo, que eles possam ver a tua mão estendida, Senhor, que eles possam receber, Senhor, a cada dia, Pai, aquilo que o Senhor tem prometido, Senhor. Deus, tira toda a pedra de tropeço, tira tudo aquilo que não provém do teu Espírito, Senhor. Renova este homem, esta mulher, este jovem, Pai, renova eles, dê coragem, Pai, que eles venham estar atentos aos teus sinais, porque tu és um Deus que faz o impossível acontecer. Pai, que o Senhor possa fortalecer o coração, a mente deste homem, deste casal. Visita, Senhor, a saúde, visita, Senhor, Pai, o interior, Pai, renova, Senhor, dê sabedoria, Pai, que eles possam ser, Senhor, boca do Senhor, aonde quer que eles andarem, aonde quer que eles forem, Senhor, que o milagre venha acontecer, que as pessoas venham reconhecer nos teus filhos, Pai, que são homens, mulheres, jovens, que propagam o teu evangelho em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Obrigado pelos milagres que irão acontecer, Senhor. Obrigado, Pai. Nós só podemos agradecer. Nós só podemos agradecer o Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, Senhor. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, irmão. Domingo, culto da família, às 9 horas. Você que pode, venha. Terça-feira que vem, culto de oração. Nós tivemos terça agora, foi uma bênção, né? Pregador novo, pregou, irmão. Glória a Deus, né? Intimidade com Deus, ser íntimo de Deus, né, irmãos? Às vezes a gente está precisando de ter intimidade com Deus. Intimidade é algo que nós precisamos. Às vezes nós não temos intimidade aqui um com o outro. Nós vamos construindo isso, né? Ali na mesinha do café, nós não vamos nos conhecendo, vamos sabendo quem é sanguíneo, quem é cólero e assim fleumático. Nós vamos conhecendo e aí a gente vai pegando intimidade. Mas é isso, ter intimidade com Deus é orar, é estar na presença dEle, é ler a palavra, é ouvir a voz de Deus, é ter ânimo, coragem, é estar sempre atento, e assim nós vamos construindo uma coragem, né? Nós vamos construindo uma intimidade. Então, você que pode, venha nos cultos de oração. É uma bênção, irmão. Orar, falar com o Senhor, né? Tem pessoas que conseguem orar 2 minutos e já dormem, mas orou. O importante é que está orando, irmão. Não desanima não, né? Continua. Tem uns que já conseguem orar 2, 3 horas, passar uma noite inteira orando. Quer você orar 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos ou 2 horas, que seja para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tem mais algum recado? Irmãos, domingo agora vai ter os irmãos que foram escolhidos para ser líder de ministério. Você que possa, venha, para que você colabore, porque os irmãos provavelmente vão querer convocar alguns irmãos para trabalhar. Nós temos também a portaria. Às vezes você quer ajudar de alguma forma a igreja, e a igreja precisa. Vocês são pessoas que fazem parte deste corpo, né? Às vezes a gente precisa, irmão, quero ajudar, eu queria ficar ali na portaria, abrindo a porta, atendendo os irmãos. Amém, irmãos. Procure a gente, procure o pastor, a Roseli, eu, a Shirley. E domingo agora, os irmãos que vão estar sendo, já foram apresentados domingo passado, vão estar falando, tendo oportunidade. Você que quer, que nem eu, vou estar cuidando do grupo dos varões, eu vou precisar de irmãos para me ajudar, né? Que nem o pastor Mel que falou, costa larga, precisar de uns costa larga aí, uns costa curta também, não tem importância, a dimensão das costas é de menos. O problema é se aguentar segurar a cruz, né, que Jesus mandou nós carregarmos a cruz. Vem com a gente, irmão, vem com a gente, vamos caminhar junto, andar junto, fazer com que o nome do Senhor venha prevalecer, sem desanimar. O ano está aí, ó, só começando, né? O ano está começando, irmão, está começando, e nós precisamos estar animados, né?
O mundo lá fora está um caos, mas quem anda com Jesus tem a bênção, tem a prosperidade, tem a paz, tem o poder de Deus sobre nós. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, irmãos.